Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, eu, Andressa, irei corrigir, os exercícios relacionados à radioatividade. Estou apresentando pelo e-mail de Jarline, mas hoje só eu, Andressa, que irei apresentar. Bom, com relação aos exercícios relacionados à radioatividade, temos na primeira questão o talho, 201, é o isótopo radioativo, usado na forma de cloreto de talho, para o diagnóstico do funcionamento do coração. Sua meia-vida é de 73 horas, ou seja, aproximadamente 3 dias. Certo hospital possui 20 gramas deste isótopo. Assim, ele pede sua massa em gramas após 9 dias. Como a gente já observou na questão, diz que sua meia-vida é de aproximadamente 3 dias e que ele possui 20 gramas, O isótopo dele possui 20 gramas. Então, é bem simplesinha essa questão. A cada 3 dias, a quantidade de átomos cairá pela metade. Então, se a gente tem 20 gramas e ele vai cair pela metade 3 vezes, Então, a metade de 20 é 10, a metade de 10 é 5 e, por fim, a metade de 5 é 2,5. Então, a massa em gramas após 9 dias é de 2,5 gramas. Então, a alternativa correta é a letra D. Bem simplesinha, Essa questão. Questão 2 diz o seguinte: o iodo 125, variedade radioativa do iodo com aplicações medicinais, tem uma meia-vida de 60 dias. Quantos gramas de iodo 125 restarão após 6 meses a partir de uma amostra contendo 2 gramas do radioisótopo? Inicialmente, a gente vai ter que tirar os dados dessa questão. Como a gente pode observar, temos uma meia-vida de 60 dias, o tempo decorrido de 6 meses, que a gente vai multiplicar 6 meses por 30 dias, Como a gente sabe, 30 dias equivale a um mês. Então, 6 vezes 30, temos 180 dias, o tempo decorrido. A massa inicial também temos na questão, que é de 2 gramas, e queremos achar a massa restante. Inicialmente, a gente vai calcular o número de meia-vida, utilizando o valor da meia-vida que a gente tem, e o tempo decorrido na expressão vai ser utilizada na expressão a seguir. Temos o tempo decorrido, igual a 180, igual a meia-vida, que foi 60, vezes x, que é o número de meia-vida que a gente quer achar. Então, isolando x, temos que 180 dividido por 60 é 3. Assim, o número de meia-vidas é 3. Em seguida, a gente quer calcular o que pede a questão, que é a massa restante, utilizando a massa inicial, que foi dada na questão, que é 2 gramas, e o número de meia-vida que a gente achou anteriormente, que é 3. Na seguinte fórmula, A massa é igual à massa inicial sobre 2 elevado ao número de meia-vida. Então, temos que a massa restante é 2, que foi a massa inicial, sobre 2 da fórmula, elevado a 3, que foi o número de meia-vida. Então, temos que a massa restante é 2 sobre 8, que é igual a 0,25 gramas. Então, alternativa correta, letra D. Número 3, temos uma questão mais teórica, que vai relacionar os tipos de radiações naturais, Alfa, beta e gama, com as suas respectivas características. Bom, qual é a radiação que possui alto poder de penetração, podendo causar danos irreparáveis ao ser humano? Como vocês já viram em aula, é uma radiação gama. Qual a radiação que apresenta partículas leves com carga elétrica negativa e uma massa desprezível? É uma radiação beta. Qual a radiação, semelhante ao raio-x, mas que não possui carga elétrica nem massa? É uma radiação gama. Por fim, qual a radiação, que apresenta partículas pesadas de carga elétrica positiva, que ao incidirem sobre o corpo humano, causarão apenas queimaduras leves? É a radiação
alfa. Assim, temos gama, beta, gama e alfa. Alternativa D, 3, 2, 3, 1. Bom, a quarta questão também é uma questão teórica que diz o seguinte: o processo de radiação pode ser utilizado para aumentar o tempo de conservação dos alimentos, por meio da eliminação de micro-organismos patogênicos de insetos. A irradiação geralmente é feita com raios gama, originários do cobalto 60. Acerca da radiação, julgue os itens a seguir, ou seja, você vai dizer, né, qual o verdadeiro e qual o falso. Letra A. A radiação gama é originária de uma transformação química? Falso, pois não há mudança no núcleo do átomo para a radiação ser liberada. A letra B. Se um átomo de cobalto 60 emite apenas radiação gama, isso significa que ele não sofre uma transmutação. Verdade, ou seja, ele não vai ocorrer a conversão de um elemento químico em outro. Então, já sabemos que essa alternativa é verdadeira. Vamos para G+. Um alimento irradiado contém átomos de cobalto 60, que foram adicionados ao mesmo no processo de tratamento. Bom, o alimento contém sim átomos de cobalto 60, mas não foram adicionados ao mesmo no processo de tratamento. Então, é falsa. A letra D. No processo de radiação, o feixe de raios gama pode ser direcionado aos alimentos por meio de placas elétricas devidamente polarizadas que desviam tais raios. Também é falsa, porque as radiações ionizantes são os raios X, raios gama ou feixe de elétrons. Então, a única correta é a letra B. Questão 5. Temos um gráfico para analisar e com base nesse gráfico, né, vamos estimar o tempo necessário para que 20% do isótopo, aí ele deu um isótopo qualquer, se desintegre. Ou seja, se temos 100% de massa, se ele desintegrar 20%, vamos ter então 8%, vamos ter então 80% de massa, né? 100 menos 20, 80. Então, se ele desintegra 20% de 100, vai sobrar 80. Então, quando tiver 80% da massa, ó, ele vai estar em aproximadamente 2 anos. Aqui é só análise mais do gráfico mesmo. Se ele desintegra, temos 100, né? Se ele desintegra 20%, vamos ter 80% de massa. Aqui, ó, analisando o gráfico, podemos observar que ele vai se desintegrar em 2 anos. Então, a alternativa correta, letra D. Por fim, temos a questão 6, que diz o seguinte: a primeira transmutação artificial de um elemento em outro, conseguida por Rutherford em 1919, baseou-se na seguinte reação. A gente vai analisar a reação e dizer que é correto afirmar que, como a gente sabe inicialmente, aqui temos o número atômico e aqui em cima o número de massa, né? Então, a primeira diz que o núcleo do asterisco tem 17 nêutrons, que é essa parte aqui. Esta é falsa. O átomo neutro do elemento asterisco tem 8 elétrons. Vamos analisar. Inicialmente, a gente observa, né, que o número atômico no reagente é 9. Aqui, ó, como a gente pode observar, 7 mais 2, 9. Então, a gente também observa que um desses prótons foi para o hidrogênio. Então, a gente tem que 9 menos 1 é 8. Então, o átomo neutro do elemento asterisco tem 8 elétrons, sim. Dando continuidade, o núcleo do hidrogênio é formado por um próton e um nêutron. Falso. Aqui temos, né, um próton e um número de massa. O número atômico do elemento asterisco é 8. Aqui a gente já sabe que o número atômico, ou que o número de próton é igual ao número de elétron, então é 8. É verdadeiro. O número de massa do elemento asterisco é 17. Também vamos analisar. Temos no número de massa dos reagentes 14 com 4
18. Não é isso? Só que um dos prótons também foi para o hidrogênio. Então, 18 menos 1, 17. Então, o número de massa do elemento asterisco é 17. Então, é verdadeiro. Temos as seguintes verdadeiras, né? O átomo neutro do elemento asterisco tem 8 elétrons, como a gente já viu. Também podemos observar aqui nessa continha. O número atômico do elemento é 8, também como a gente já observou. E também temos que o número de massa do elemento é 17. Também como a gente já pode observar, né? 14 com 4, 18. 1 foi para o hidrogênio, 18 menos 1, 17. Aqui, 7 mais 2, 9. 1 também foi para o hidrogênio, temos 8. Temos, então, 17, né, no número de massa e 8 no número atômico. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham respondido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigada, né, pela atenção de vocês ao assistirem essa gravação. E qualquer dúvida é só falar. Se cuidem.